Mulher do Rosa Bebê ao Rosa Choque. De volta para uma conversa de peso com Cris Manfro. Qual é o teu tom? Boa pergunta. Boa pergunta. Você sabe que quando eu escrevi esse livro, fiquei pensando nisso. Fiquei pensando nisso. As pessoas diriam que eu acho que eu sou Rosa Choque, eu acho, né? Mas eu tenho muito de Rosa Bebê também. Eu acho que eu sou uma mistura, à procura sempre do tom ideal. Tu né? procura esse tom ideal? Eu procuro. Eu acho que eu procuro. Isso é o quê? Busca do equilíbrio? Sim. Sim, eu acho que mais forte hoje em dia. Mais forte hoje em dia. Porque eu acho que ali nos meus 30, nos meus 40, mesmo nos meus 20, eu estava numa corrida muito frenética de ter que adquirir coisas, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? É ter dinheiro, era ter uma tranquilidade, uma estabilidade. Eu acho que eu não pensava muito nesse tom. Eu tinha que fazer. Hoje eu já penso. Entra de novo aquilo que nós falamos antes de maturidade, né? Que é de equilibrar melhor. Eu acho que eu não equilibro muito bem. Eu acho que eu não equilibro muito bem. Ainda. Por circunstâncias da vida, né? Que são os compromissos que a gente tem, que é o comprometimento que eu tenho com encargos e coisas do gênero. Mas eu estou me encaminhando para isso. Né? Então, o que eu tenho tentado fazer? Eu tenho tentado fazer o que eu prego no meu consultório e nas palestras que eu dou, que é ter um cuidado com o fluxo de caixa, mas não com o fluxo de caixa do bolso. É ter um cuidado com o fluxo de caixa interno, onde as entradas, ou seja, as coisas boas, têm que ser maior do que as retiradas. Porque se tu abastece melhor essas coisas aqui, você deixa como uma gordura, né? Sabe os animais que comem para no inverno, nos dias ruins, ter gordura? É mais ou menos a mesma coisa, né? Você ter como se segurar. Casamento é a mesma coisa. Se tu for pensar nas pessoas que me procuram em crise no casamento, a grande maioria não procura porque tem muita coisa ruim. E se tu for ver, casais que passaram por situações horrorosas, que envolveram tragédias, traições e tudo mais, eles não se perderam. Mas então o que faz, na verdade, um casal se perder? É a falta das coisas boas. E como pessoa, uma das coisas que faz deprimir também não é as coisas ruins que a gente passa, mas muitas vezes é um fluxo de caixa tão desregulado em que a pessoa não se vê com gordura para poder segurar. Então, eu acho que eu estou começando a levar isso mais a sério, assim. Eu tenho bem claro o que eu não quero mais para mim, né? Que é me incomodar com coisas sem sentido, né? Que é me estressar e não lidar com esse estresse. Lembra que nós falávamos nos bastidores o que a ansiedade muitas vezes provoca nas pessoas, que é ficar com as felpas tudo levantado e um machucando os outros. Eu não quero mais isso, sabe? Então, eu acho que isso sim é a gente falar de qualidade de vida. Então, esse tom é uma procura. Eu acho que eu tô buscando ele. Eu acho que quanto mais a gente se aproxima ao tom que a gente quer, mais feliz a gente é. Né? Tu tem pressa disso hoje? Eu tenho toda a pressa. Eu tenho pressa. Eu me dei conta que hoje, para mim, uma das coisas mais importantes tem sido o tempo. O tempo. Até porque eu vejo pessoas que eu quero bem, eu perdendo. Né? Pessoas da minha idade tendo que ir embora, para mim, cedo demais, se bem que eu tenho a impressão que as pessoas que eu gosto sempre é cedo demais. Eu tenho uma mãe de 91 anos que quando ela for, eu vou te dizer foi cedo demais. Né? Então, o tempo, para mim, tem sido uma coisa muito importante. Não é essa pressa de ter que correr para adquirir isso, adquirir aquilo, fazer isso, fazer aquele outro. Não. A pressa de usufruir das coisas. Nem sei se o termo é pressa. Não sei, mas
é aquele tem a ver com desejo intensidade isso, de né? Tem a ver com intensidade, isso. Por Tu é isso que eu muito disse, intensa nas tuas relações, né? e como? E família, tu sufoca muito família, Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Quer dizer, eu tento não sufocar. Mas me parece que essa conta está funcionando, porque dos teus 4 filhos, 3 estão seguindo exatamente o teu caminho. Pois é. Tu sabe, eu nunca pensei, isso era uma coisa que não passava pela minha cabeça mesmo, que eu teria um filho colega. Eu, na verdade, nem pensava o que meus filhos fariam. Mas eu imaginei que fossem mais pro lado do pai, fossem fazer alguma coisa ligada à área de saúde, mas pensava em medicina. A mais velha chegava a comentar sobre medicina e para mim foi uma surpresa quando ela disse, vou para a tua área. Aí foi uma surpresa maior ainda quando o segundo disse, eu vou para a tua área. E maior ainda quando a terceira disse, eu também vou, né? E eu sempre brinco que se é uma bênção, né? Ou um karma, eu não sei, o tempo é que vai me contar. Porque, lógico, que tendo 3 filhos colega, a minha carga de responsabilidade aumentou um monte. Né? Eu quero que eles tenham um bom exemplo, eu quero passar para eles não a parte teórica, técnica, isso é por conta deles, mas a parte do comprometimento, da paixão. E às vezes eu me preocupo no sentido de se eles vão ser tão felizes e realizados como eu sou. Porque aí eu me emociono. Porque eu acho que se tem uma coisa na minha vida que me deu felicidade, que me deu os maiores prazeres da minha vida, foi a minha profissão. Que te dá esses prazeres? Dá. E isso me emociona. E isso também me preocupa. Porque cada pessoa encara de um jeito. Né? Então, eu não sei se eles vão ser felizes tanto quanto. Por outro lado, eu, através dos meus filhos, e agora a última especialização que eu fiz foi com o meu mais velho, ter convivido com ele 2 anos, toda sexta-feira indo para uma especialização, isso incluía aguentar a BR, né? Isso aguentava eu correr atrás dentro da turma, porque eram tudo gurizada. Mas eu estava vivenciando aquilo ali, fui fazer em função dele, que disse, vamos lá, vamos de novo, não sei o quê. Nossa, foi um prêmio sem igual, sem igual. Ver a minha mais velha hoje, já com os pacientes dela, como eu vivenciei, não tem como explicar. Ver a pequena, que não é mais pequena, né? Que vergonha dizer pequena, né? Isso é coisa de mãe. Já entrando em estágio, já começando a ter o relacionamento na prática, né, da psicologia, é muito interessante. E o meu outro filho, que agora se formou agora em design, ele não fica muito atrás, porque tu sabes que ele acaba trabalhando com a gente, agora está criando o nosso logo, ele já tem milhões de ideias, ele é um artista, é um talento inato, então a gente acaba formando esse panelão, né? E isso às vezes me preocupa, eu penso, puxa vida, será que eu sufoco muito eles? Será que acabo deixando eles muito... Vocês estão lá juntos, todo mundo, no almoço de domingo, assim? Sim, é um quer. E tu fica olhando para eles e pensando nessas coisas? Às vezes. Às vezes eu não falo, mas às vezes, às vezes sim. Vocês gostam de viajar juntos também, né? Muito. A viagem é uma das tuas paixões, né? Muito, é uma grande paixão. Você sabe, eu passo em qualquer vitrine na frente e digo, oi vestido, tudo bem, como vai você? Foi um prazer te conhecer, mas você vai ficar aí porque eu estou fazendo jejum. É o jejum bom. O jejum bom é aquele que quando tu sabe que tu tem um banquete ali adiante, você consegue manter. Veja bem, jejum não é você passar privações. Porque o que muitos casais fazem, eu sempre procuro deixar isso bem claro. Os casais, às vezes, para ter um determinado carro, uma determinada coisa, eles se privam tanto de coisas necessárias que quando a coisa acontece, não tem mais graça nenhuma.
Sabe, é o sonho da casa própria. A casa está ali, aí eles se separam e dividem a casa. Não é isso. Quando eu falo de jejum, é você te privar, por exemplo, de prazeres imediatos, né? De prazeres imediatos, de prazeres que tu queira agora, um luxo, alguma coisa, sabendo que se tu aguentar um pouco, você vai ter um prazer muito maior ali adiante. Então, isso eu acho que eu tenho presente para mim, eu consigo fazer. E viajar para mim, conhecer pessoas, conhecer vivências, é aquilo bem piegas que o Roberto diz. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Então, quando você viaja, você não está pagando uma viagem, você está pagando emoções. Aí você vai me perguntar, tá, mas tem que ir à Tailândia para ter emoções? Não, não. Só que se você tem a possibilidade, e eu tenho essa possibilidade, de quebrar fronteiras, e às vezes fronteiras que as pessoas põem aqui, não é na conta bancária, põe aqui. Elas não se imaginam quebrando essas fronteiras e indo além. Se você tem essa possibilidade, faça isso. Faça isso, porque tem um mundão ali. E hoje é literalmente assim, você sobe o morro, você desce o morro, você está do outro lado do mundo. Com alguns incômodos, de horas de voo, de aeroporto, enfim. Subiu o morro, desceu o morro, você está do outro lado do mundo. Vamos cometer uma inconfidência? Ah. Como é que é uma DR com a Cris Manfra? Ótima pergunta. É como qualquer outra. É como tem qualquer estresse, outra. Rola estresse. O André é um cara muito tranquilo, né? Aparentemente. Aparentemente. Né? Aparentemente. A DR, isso é uma coisa legal. Quando você chegar um dia no meu consultório, você vai ver, o texto não é meu, mas tem na parede do meu consultório dizendo que eu sou de carne e osso, que eu tenho raivas, que eu tenho dias ruins, que eu fico triste, que enfim eu sou uma pessoa. E se você, sabendo isso de mim, ainda querer contar as suas coisas para mim, eu estou ali à disposição. Por quê? Porque a ideia de que a gente é uma coisa de outro mundo não existe. Né? Mas as pessoas devem idealizar isso. Claro, eu acho que sim. Não, eu acho que às vezes elas devem em projetar algumas... uma vida perfeita em ti. Sim, sim. Não, eu sofro e já sofri, né? Sofro e já sofri qualquer coisa que as pessoas comuns sofrem. Perdas, traições, mágoas, ressentimentos. As coisas que as pessoas viveram, eu já vivi. A traição é o principal problema no relacionamento? Não. Eu vou dizer que não é. É bombástico, é desestruturador, é horrível, é uma catástrofe, é um trauma. Mas eu vou te dizer que não é a pior coisa e não é o que leva os casais a se perderem. Os casais realmente se perdem, primeiro, quando não tem amor. Segundo, quando não tem mais desejo. Terceiro, quando a paixão se for. O contrário também é verdadeiro. Quando você tem amor, paixão e desejo, sempre há um caminho. Isso está escrito na parede da minha casa, em Gramado, de onde eu tirei, não é muito bonito, nós tiramos, eu e meu marido, de um livro de gastronomia. Se bem que eu acho que isso também tem a ver com gastronomia, né? Então, estou confidenciando aqui para vocês, tá? Não é assim, um livro de poesia, não, é um livro de gastronomia, mas eu realmente acredito nisso, que aí há um caminho. A menos que aquele fluxo de caixa que eu te falei esteja tão negativo, que não consiga mais ter esse equilíbrio. Aí as coisas se perdem. Né? Cris, exatamente sobre isso tu tens escrito agora o teu quarto livro, né? Tu tens dito para as pessoas, respira antes de qualquer coisa, né? O meu quarto livro agora, ele já está com um nome,
Na verdade, ele é um nome provisório, porque ele veio da minha monografia de especialização em TCC. Ele se chama o impacto da desregulação emocional nos relacionamentos. O que isso quer dizer? Como um relacionamento que está disfuncional, que está com problemas, como a emoção, né, que é a desregulação desta emoção, a ênfase eu estou dando para a ansiedade e para a raiva. Como isso interfere no pensamento do casal, que é na cognição das coisas, né, em relação ao próprio relacionamento. E, então, já que eu falo sobre isso, como poder fazer para que o casal se torne mais adaptativo, se torne mais feliz, com uma qualidade de vida melhor e consiga driblar essas desregulações. Driblar não fazendo de conta que elas não existem. Que muita gente pega, põe tudo para debaixo do tapete e diz, nossa vida está boa e é isso. E não é assim que funciona. Não faz de conta isso. Não é assim que funciona. Então, eu realmente tenho estudado muito. Eu até cheguei hoje de manhã aqui muito feliz e tu disse, mas Cris, quando é que tu não está feliz, né? E eu digo, não, mas hoje eu estou particularmente mais feliz porque eu estou vendo ele assim ter, o livro, né? Ele ter assim uma cara já, uma estrutura já, ele já mais formado, né? Eu queria ter lançado agora semana que vem no Congresso Brasileiro de Terapia de Família e Casal, mas por outros compromissos e circunstâncias eu não vou poder ir. Mas eu espero, e do jeito que eu estou indo, assim, lançá-lo até o final do ano. Na né? Feira do Livro de Porto Alegre, de Novo Hamburgo, a gente vai ter... Eu estou pensando seriamente, assim, em tentar, mas é claro que eu tenho que operacionalizar, então, o meu tempo em relação a tudo isso. Né? Escrever um livro significa você sentar, você olhar ele milhões de vezes. Mas isso é prazer né? ou é dor? É muito prazer, mas muito trabalho. E a gente não pode esquecer... E as pessoas esquecem, eu esqueço, que mesmo uma coisa que dá muito prazer, tá, traz cansaço. Isso é uma coisa que a gente não se dá conta, que você mesmo tendo muito prazer e tu tá adorando fazer determinada coisa, que tu tá te cansando e que aquilo provoca estresse também. Né? Então, isso também tem que ter um limite, porque tu tem que ser produtivo. Você não está ali escrevendo por escrever, você não está ali enchendo linguiça, você está escrevendo um livro, onde você está falando coisas que são importantes. Então, volte e meia, tu tem que parar e dizer, respira, sai, vai tomar um copo d'água, vai brincar um pouco com o cachorro, olhar para as plantinhas. Uma crônica da expansão, uma crônica de jornal passa por isso. Não. É mais tranquilo. Não, aí não, porque assim, ó, geralmente quando eu vou escrever, e eu só escrevo quando assim, eu digo, pá, pensei nisso, eu digo, eu tenho que escrever. E eu vou escrevendo na minha cabeça, às vezes, eu estou no trânsito, em qualquer lugar, eu vou escrevendo na minha cabeça. E quando eu chego, aquilo foi. Está pronto. Mas um livro não funciona assim. Às vezes funciona um pedaço. Mas esse pedaço, tu tem que inserir num contexto. Esse contexto, ele tem que ter uma sequência. Tu não pode estar falando de uma coisa, depois de outra, teu cérebro diz, o que ela está falando agora? Né? Então, isso dá trabalho. É essa parte estrutural. Né? É a parte do português. Eu sou muito ruim no português. Né? Eu tenho vergonha, até pelo tempo que eu escrevo, eu já deveria escrever muito melhor. Né? Mas eu não me apego muito à coisa da forma. Né? A forma, a estrutura... O negócio é falar, e muitas vezes eu escrevo como eu estou falando, e nossa, se uma pessoa letrada pega, eu realmente fico constrangida. Né? Mas vou levando, assim, vou levando. A minha intenção nunca foi me tornar uma escritora, nunca foi escrever, a minha intenção sempre foi ser terapeuta. Mas as coisas foram crescendo e foram mudando. O que a terapeuta familiar disse para os filhos quando eles foram ter seus primeiros relacionamentos? Não disse. Não Mas disse. Não entra mãe? Entra. Mãe misto terapeuta? Não, entra a mãe. Eu sou uma mãe extremamente chata. Por isso, quando tu disse assim, deve ser... Então... Uma vez uma menina numa palestra, eu lembro até hoje, na fundação, disse para mim assim,
Ai, Cris, deve ser um barato te ter como mãe. E ela piscou os olhinhos, eu cheguei bem pertinho dela e disse, não esteja tão certa disso. Porque eu sou muito chata, eu cobro, mas daí às vezes eu acho que eu cobro pouco, aí eu acho que eu cobro muito, aí eu acho que eu sou muito dura, eu acho que eu sou muito mole. Em resumo, eu sou o que as mães hoje são. Eu sou um misto de não se sentir boa o suficiente, que eu acho que é uma grande, como é que eu vou dizer, uma ferida para as mães e pais de hoje em dia, que é não se sentir bom o suficiente. Deve ter um monte de mãe feliz agora sabendo que a Cris também passa por esses dilemas. Sem dúvida, sem dúvida. Se tu perguntar assim, quem é que se sente uma mãe boa o suficiente, tu vai ficar assim, quem não se sente boa o suficiente? Eu sou a primeira a levantar a mão. Eu tenho muito isso, de não achar que... Isso está no meu segundo livro, que foi do bebê, do Rosa Bebê, Rosa Choque. Eu escrevo um capítulo específico sobre isso, né? Então, nos relacionamentos, eu cobro uma coisa, sim, dos meus filhos. E eu fico muito braba em pensar que não seja assim. Eu acho que ficar é muito legal, eu acho que ter essa experimentação é muito legal, mas eu sempre cobro para que eles não brinquem de amor. O que é brincar de amor? É você, de alguma maneira, passar uma mensagem para alguém que você quer alguma coisa afetivamente e alimentar isso e depois simplesmente descartar como se não fosse nada. Isso, para mim, é imperdoável. É imperdoável. Agora, se tu deixa claro, olha, o que eu estou querendo é curtir, e outra pessoa diz, tá bom, ok. Agora, o mentir, o brincar de amor mesmo, eu acho isso um crime. Então, isso, em se tratando de relacionamentos, é uma coisa que eu cobro muito. Outra coisa que eu cobro dos meus filhos, né, dos 4, claro, minha filha já é casada, e eu acho que ela fez uma escolha extraordinária, eu amo meu genro. Minha outra filha já namora há muito tempo, eu amo meu genro. Meu filho mais novo já tem uma nora, e eu vou te dizer assim, não tem como não amar minha nora, mas tu ama todo mundo, eu amo todo mundo, né? Falta o mais velho ainda, e eu sempre digo uma coisa para eles. Essa ideia que a gente faz hoje em dia de ter pessoas coisas, né? É um peito, é uma bunda, se ela é isso, se ela é aquilo e tal. Nada disso para mim nunca importou. Eu sempre digo assim, tenha uma pessoa do bem, não de bens, uma pessoa do bem. Tenha uma pessoa querida, mas acima de tudo, o que eu quero para qualquer filho meu, para qualquer paciente meu, nossa, como eu torço para meus pacientes tenham um amor, que eu digo que é o amor do Polo Norte. Sabe como é que é o amor do Polo Norte? É aquele amor que aguenta o frio interminável e noites intermináveis. Sabe, aquele amor que suporta. Então, que pessoa você gostaria para um filho, para uma filha? Eu gostaria de uma pessoa que tivesse esse tipo de amor. Se eu fosse escolher, digas uma coisa, esse tipo de amor. Uma pessoa que tivesse um amor capaz de suportar. Né? Porque é o oposto que a gente vê hoje, né? A maioria, se tu pegar uma estatística do IBGE, de cada 10 casamentos, se eu não me engano, 4 terminam antes dos 2 primeiros anos. Isso quer dizer o quê? Passou o encantamento, acabou a relação. Por menos peitos e bundas e por mais olhos marejados, a gente se despede dessa queridona Cris Manfro. Eu que agradeço. Grande prazer conversar contigo. Eu que agradeço. Até a próxima. Vocês sabem que pode me chamar. Que você pegar e dizer para mim pode falar é um problema, né? Hoje nós tivemos uma conversa de peso com Cris Manfro. Continue agora com a programação da nossa TV NH.